Uma das coisas mais importantes de uma narrativa é a existência de um conflito, e muitas delas sequer precisam de um antagonista para provocá-lo. Isso porque, nesses casos, o protagonista consegue a façanha de ser o seu próprio vilão, o que normalmente se manifesta numa inquietação, um agudo conflito interno. Quem me acompanha há um tempo já deve ter percebido o quanto eu gosto desse tipo de personagem. E, coincidentemente, deparei-me com ele em muitos dos filmes que assisti nas últimas semanas. Com um destaque especial para o tópico fama. Seja pela natureza mítica enraizada no senso comum, a complexidade ou a abrangência de discussões geradas a partir dela, a fama sempre foi um assunto que me intrigou. E quando me deparei com o artigo Fama é o Nome do Jogo, escrito pelo autor e professor norte-americano Alf Kohn, acho que eu estou pronunciando certo, acerca dos meandros psicossociais da fama, não pensei duas vezes antes de relacioná-lo a alguns dos filmes assistidos por mim. Logo, no vídeo de hoje, a partir do artigo de Kohn, debateremos sobre as problemáticas em torno da necessidade de aclamação sob as perspectivas de três personagens em diferentes contextos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para fortalecer o engajamento e, se quiser, se tornar um membro para me apoiar. Sem mais delongas, vamos começar. A primeira obra do premiadíssimo diretor norte-americano Billy Wilder não apenas é considerada um clássico do cinema, como também se tornou um dos meus filmes favoritos, quase que instantaneamente. Apesar de originalmente chamar-se Sunset Boulevard, nome da rua onde a trama se desenrola, eu adoro como título brasileiro, Crepúsculo dos Deuses, sugere uma investigação sobre as raízes culturais dos conflitos apresentados. O filme de 1950 é um meta-discurso a respeito das mudanças na indústria hollywoodiana quando o cinema mudo descende e dá lugar aos filmes falados. As inovações tecnológicas desse novo formato de fazer cinema demandava dos intérpretes as devidas adaptações, um novo jeito de atuar, condenando os mais apegados no modelo antigo ao esquecimento. Esse foi o caso da nossa protagonista, Norma Desmond, uma atriz outrora ovacionada na era em que as expressões faciais e os gestos bastavam, mas que agora vivia alienada da realidade em um palácio suntuoso, incapaz de se desprender do glorioso passado. A negação do presente e a obsessão em reviver os dias de glória dialoga diretamente com um conceito da psicologia social abordado por Alf Kohn em seu artigo, chamado Teoria da Gestão do Terror. Essa teoria sugere que as motivações para grande parte do nosso comportamento fundamentam-se numa reação à mortalidade. Conectando ao subtema da fama, o autor afirma: a ideia de ser famoso pode fornecer uma espécie de garantia existencial, a promessa da imortalidade simbólica que oferece consolo enquanto nossas vidas reais desaparecem. Estabelecida culturalmente, a tendência ao endeusamento das grandes estrelas pode distorcer suas concepções acerca da própria humanidade. Lidar com a consciência do envelhecimento, do esquecimento e da finitude, por esse motivo, é 10.000 vezes mais torturante para alguém como a Norma, cujo alto valor sempre esteve condicionado ao estrelato. E embora a ideia de ser uma reles mortal a aterrorize, a necessidade de ser um deus não poderia partir de um ímpeto mais humano, porque a fama, assim como a espécie que a criou, é frágil. Se Norma perder qualquer recurso que arremeta minimamente a como a fama fazia sentir, ela desaba, ela perde tudo. O contraste da solidão, do vazio interno de Norma com seu magnânimo e super ornamentado palácio evidencia não somente a famosa frase "todo o excesso esconde uma falta", como também a carência e a fome de algo que jamais poderá ser suprido por veículos externos. Segundo Kohn, curiosamente, o que prevê a diminuição da qualidade de vida não é o quão rico, famoso ou atraente alguém é o quanto alguém deseja essas coisas. E por mais que esse desejo, como bem saibamos, provenha de uma reação contrária à morte, os meios escolhidos para realizá-lo podem ser os mais letais possíveis.
O filme de 2022, Doente de Mim Mesma, dirigido pelo cineasta norueguês Kristoffer Borgli, é um bom exemplo disso. Para a personagem Signe, os meios, por mais nocivos e autodestrutivos que sejam, justificam o seu principal objetivo: ser validada e reconhecida. Para muitas pessoas, o ponto não é realmente ser proficiente, é a aclamação que se recebe de um grande número de estranhos por essa proficiência. O trecho do artigo de Kohn se aplica perfeitamente ao namorado de Signe, cujo acervo artístico que lhe proporcionou a fama de grande artista não passa de uma pilha de móveis roubados. Mas nossa protagonista não fica muito atrás. Signe começa a arruinar sua saúde deliberadamente, ingerindo medicamentos ilegais com o fim de conquistar a atenção do namorado e provar da fama sempre recebida por ele e a qual sempre a deixou em segundo plano. A mistura entre competitividade e validação na dinâmica dos dois deixa claro o quão tóxico é esse relacionamento, pois Signe busca no parceiro o preenchimento de lacunas deixadas por outras pessoas e por ela mesma em sua vida. Há momentos do filme nos quais ela demonstra o ressentimento pela ausência do pai em uma cena fantasiosa de funeral que eu acho brilhante. O prazer embutido na idealização da vingança pela fama, a satisfação em imaginar a pessoa que te magoou se arrependendo, só entrega o quanto ela é importante para você. E se a pessoa em questão é um dos seus pais, o buraco é bem mais embaixo. Kohn cita uma série de estudos conduzida pelo professor emérito da Knox College, Tim Kasser. Um dos resultados obtidos por Kasser e sua equipe foi o seguinte: quando os pais são frios e controladores, seus filhos aparentemente se concentram em obter segurança e um senso de valor por meio de fontes externas. A ligação indissociável e condicionante entre a autoimagem e a imagem social, ou seja, quando a sua autoaprovação depende de como te veem ou de quantos te veem, é algo bastante presente no meio digital. Sweat, longa do diretor sueco-polonês Magnus von Horn, orbita o universo público e privado de uma célebre influencer fitness. Roupas deslumbrantes, um apartamento clean, marmitas saudáveis e um discurso sempre positivo e radiante sintetizam uma persona digital aparentemente perfeita e amada por muitos, mas que não corresponde à realidade solitária e carente de relações profundas vivida por Sylvia. Qualquer manifestação de humanidade, como chorar para as câmeras ou reagir à perseguição de um stalker, tem o potencial de manchar sua carreira, criando uma noção de existência confusa e aprisionada num simulacro. O filme expõe a artificialidade desse universo, como na maravilhosa cena da academia, na qual a imagem da personagem é distorcida, a meu ver, também de forma figurada, e mostra uma dor e um sacrifício sucedidos de um vídeo tranquilíssima no espelho, anunciando que tá pago e lançando uma linda frase motivacional. Ao mesmo tempo, há uma sensibilidade de não trazer uma representação estereotipada ou ridicularizar Sylvia e a sua profissão. O filme não a trata como vítima ou vilã, mas retrata, de maneira fincada na realidade, os efeitos da exposição digital na sua vida. Você já deve ter ouvido falar nas relações parasociais, que, de acordo com Alf Kohn, seriam o desenvolvimento de uma espécie de intimidade unilateral com pessoas famosas e pessoas com forte necessidade de aceitação social, além de ansiedade sobre a intimidade da vida real, estariam particularmente inclinadas a criar esses relacionamentos. O interessante de espiar Sylvia por trás das câmeras é perceber que ela própria também estabelece uma espécie de vínculo parasocial com o público, criando um senso abstrato de pertencimento e interatividade, quando, na verdade, nem mesmo 600 mil seguidores conseguem preencher o seu vazio material. Paradoxalmente, quanto mais Sylvia busca pela fama, mais isolada e alienada dos outros ela se sente. É fascinante se aprofundar em um tópico até então não explorado e descobrir suas inúmeras dimensões. Espero que o meu vídeo não apenas tenha proporcionado isso, como também sirva de motivação para que tenhamos um olhar mais sensível e questionador, e menos superficial e julgador das coisas. E sim, eu também me incluo nisso.
Para muitas pessoas, pode parecer absurdo alguém querer tanto ser famoso e quando finalmente chega lá, começa a reclamar. Quem escolheu foi você, agora arque com isso. A gente consegue ter discussões mais construtivas. Bom, muito obrigada por chegar até aqui, espero que tenha gostado e a gente se vê em algum outro dia. Tchau!